Olá pessoal do canal História Interativa, é um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula sobre o Iluminismo. Iremos falar sobre o liberalismo econômico e o iluminismo, certo? Olha só, eu vou trazer um exemplo aqui atual para que possamos refletir sobre uma das leis, do liberalismo, principalmente do liberalismo inglês, que começa com os fisiocratas. Então, olha só, a lei da oferta e da procura, nós temos um exemplo desta lei atualíssimo, Então, o que é que acontece? Nós estamos vivendo no período de quarentena. Eu estou falando com vocês aqui no dia 26/5/2020. Estamos vivendo em um período de quarentena. Olha só, o preço dos combustíveis, que é o exemplo que eu quero trazer, há 2 anos atrás, ele se elevou, diante de uma greve dos caminhoneiros que ocorreu, e no dia 24 de setembro de 2018, a revista Veja tinha o seguinte enunciado. Ela dizia: pela segunda semana, preço de gasolina supera valor registrado na greve. E ela diz mais: o valor mais alto foi encontrado na região norte, onde um posto chegou a vender a gasolina por R$ 6,29 por litro. A mínima, por outro lado, foi registrada no sudeste, a R$ 3,87 por litro. Então, olha só, naquele período, a gasolina chegou a custar, a valer R$ 6,29 o litro. Hoje, nós temos uma gasolina, um combustível, com preço, especificamente a gasolina, estamos falando, com preço de R$ 3,78. Ela caiu em média, de 2 meses para cá, 6,79%. Agora, comparando com 2 anos atrás, ela caiu quase que pela metade, se formos comparar alguns postos do Brasil. Porque existem postos que estão até menos do que 3,78. Essa informação está na fonte Portal Correio, de 22 de maio da semana passada, e na região de Campina Grande, o valor. Mas isso está no Brasil todo, ou seja, este exemplo que eu estou trazendo para vocês, ele reflete a lei da oferta e da procura. Porque, olha só, há 2 anos atrás nós tínhamos uma situação e hoje nós temos outra. Há 2 anos atrás nós tínhamos o produto que não estava circulando no mercado e os consumidores estavam circulando normalmente. Ou seja, a procura estava alta, mas não havia produto suficiente, porque os veículos adequados para transportar o combustível estavam parados nas rodovias. Hoje nós vivemos uma situação diferente. As pessoas estão em suas casas, no isolamento social, na quarentena, e o produto está lá, no mercado. E porque o produto não tem sido procurado, com tanta frequência como antes, o preço tem caído. Então, essa é uma lei natural. E os fisiocratas defendiam que a economia é uma lei natural. E nós vamos ver a importância desse contexto, não somente dessa lei da oferta e da procura, mas de outras leis que regem aí a natureza econômica. Trouxe só esse exemplo para que a gente possa se situar o quanto é importante esse assunto. Olha só, o mercantilismo era a economia que regia o antigo regime. Então, olha só, no antigo regime, até o século XVIII, o mercantilismo era a prática econômica predominante na Europa e adotada pelos reis absolutistas, que expandiam a riqueza de seus países por meio do fortalecimento do comércio e da exploração colonial. Então, olha só, antes do iluminismo, nós tínhamos um Estado que ele intervia na economia quase que totalmente. O mercantilismo era um sistema econômico em que o Estado ele se apoderava da economia, expandia a riqueza, fortalecia o poder econômico e político, e tinha a prática ainda da exploração colonial, como no caso que o Brasil sofreu
né, essa prática, onde nós aqui pagávamos impostos altíssimos à coroa portuguesa, né? Essa era um tipo de doutrina econômica que os países europeus daquela época eles seguiam. E o que era que acontecia? O cidadão não tinha liberdade econômica. Era uma economia totalmente controlada pelo Estado, né? A partir de Locke vem com o discurso liberal político, né? Direitos individuais. Aí vem outros autores com o direito de liberdade de expressão. E agora vem a questão, a área econômica. Também os direitos da liberdade econômica. Porque eles vão perceber, principalmente os fisiocratas, que eles são os pioneiros, né, nessas teorias, eles vão perceber que o comércio, né, a economia, ela tem leis naturais, o que depois Adam Smith vai chamar de mão invisível, né, da economia. E o que é que vai acontecer? Os primeiros a criticar o mercantilismo foram os fisiocratas, né? Fisiocracia seria o governo natural das coisas, por isso que eles levaram esse nome, né? Para os fisiocratas, a única fonte de riqueza era a terra, por isso a agricultura era a mais importante das atividades econômicas. O criador da fisiocracia, François Quesnay, afirmava que a economia era regida por leis, e a mais importante delas era a lei da oferta e da procura. Exemplo que demos no início da aula, né? Mas também os fisiocratas eles vão falar algo importante. Eles vão dizer o seguinte, que o Estado ele precisa estar permitindo que o cidadão tenha uma liberdade econômica ativa. O Estado não pode intervir na economia, né, no livre comércio. E eles vão defender também algo importante, que é a questão da riqueza da terra, né? Eles acreditam que a riqueza está na terra. A fonte de riqueza das nações seria a terra. E, obviamente, a agricultura, né? A prática agrícola. Olha só. Então, o que é que acontece? Quando a oferta é maior, voltando à lei da oferta e da procura, né? Quando a oferta é maior que a procura, o preço tende a baixar. Quando ocorre o oposto, tende a subir. Então, isso é algo que nós conhecemos hoje, mas para aquela época, né, era algo cientificamente novo e era algo que regeu o mundo daquela época de forma que o liberalismo, né, ele começa no iluminismo e ele só vai ter uma tendência a diminuir ou mudar depois da crise de 29, né, que vem aí a crise de 29 nos Estados Unidos, uma crise mundial também, né, que vai se reestudar e se reestabelecer um novo estudo sobre agora o neoliberalismo, né, que muitos países defendem. Olha só, Adam Smith é outra figura, né, ele é escocês e ele é defensor do liberalismo econômico. E ele vai falar a mesma língua dos fisiocratas, mas ele vai discordar em um sentido, e nós vamos ver agora, né? Adam Smith, de 1723 a 1790, né? Principal obra, A Riqueza das Nações. É um livro publicado por ele em 1779, um livro muito importante, né? E ele defendia a ideia de que o trabalho e o acúmulo de capital era a fonte da riqueza. Olha só, qual é a parte em que Adam Smith, esse importante economista tido como o pai, né, do sistema liberal econômico, o que é que ele vai discordar, né, em qual ponto ele vai discordar dos fisiocratas? Ele vai dizer o seguinte, que o trabalho é a fonte de riqueza, o trabalho, e não mais a terra, como os fisiocratas diziam, porque eles diziam o quê? Que a terra e a agricultura. Adam Smith ele vai mais longe, ele diz que o trabalho em si, ele já é fonte de riqueza. E por que esse discurso de Adam Smith ele vai agradar e ele vai repercutir naquela época? Porque o mundo ele entrava agora na primeira fase, né, da Revolução Industrial. Então, as pessoas, o mundo estava deixando de ser agrário
para as pessoas emigrarem para a cidade, né? E o que é que acontece? Quando chegavam nas cidades, iam trabalhar nas empresas e os empresários precisavam desse suporte teórico, né? Desse suporte científico para motivar o trabalhador. E aí Adam Smith ele vai cooperar, né? Adam Smith ele foi o primeiro a estudar o sistema capitalista também, né? E, diferentemente dos fisiocratas, como eu já falei, né, afirmou com base em pesquisa que só o trabalho cria riqueza. Portanto, para ele, a única fonte de riqueza é o trabalho e não a terra. Mas, assim como os fisiocratas, Smith também defendia a livre concorrência e o livre comércio entre as nações. Uma coisa importante a se observar é a questão da livre concorrência, né? Para eles, o comércio teria uma lei natural, que esta como Smith chama de a mão invisível, né, da economia, que é a lei da oferta e da procura, e que as pessoas iriam concorrer, as pessoas e empresas iriam concorrer no comércio, quem tivesse o produto melhor, que oferecesse maior praticidade, né, para os consumidores, e iria estar na frente. O trabalho seria agora o grande símbolo, né, da riqueza. Com isso, todas elas sairiam lucrando, pois cada uma produziria somente aquilo que conseguisse fazer melhor. As nações com perfil mais agrícola se dedicariam à agricultura, e as mais industrializadas se especializariam na indústria. Essa ideia foi muito bem recebida pela burguesia da Inglaterra, pois esse país estava se industrializando rapidamente e desejava ampliar o mercado para os seus produtos industrializados. Como já falei, né, friso novamente. Então, por defender o livre comércio, a livre concorrência, melhor dizendo, entre nações, indivíduos e empresas, e por ser contrário à intervenção do Estado na economia, Adam Smith ficou conhecido como o pai do liberalismo econômico. Então, olha só, o mais importante aqui é nós compreendermos, diante de um regime, né, que era absolutista, que era o antigo regime, onde havia o mercantilismo, onde os reis dominavam a economia, nós temos agora, através do iluminismo, um novo movimento chamado liberalismo econômico. Começa, né, com os franceses, os fisiocratas. Depois passa aí a Adam Smith, né, esse grande símbolo desta grande doutrina econômica que é discutida até os dias atuais, né? Meu muito obrigado e continue nos acompanhando. Um abração aí a todos.